Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Hoje o nosso convidado é Jorge Alexandre Rocha Murad, campeão dos 64 km da Evolution em 2025, referência em corrida de montanha no sul de Minas Gerais. Nascido em Brasópolis, cidade mineira com cerca de 14 mil habitantes, localizada no sul do estado. Na divisa com São Paulo, Jorge atualmente mora em Itajubá, Minas Gerais também. Cidade universitária, aproximadamente 100 mil habitantes. Também no sul de Minas, cercada por montanhas e com uma forte tradição nos esportes de aventura. Com 32 anos, Jorge é bacharel em Educação Física e tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva e Musculação. Tudo pelo Centro Universitário de Itajubá, a FEP. Ele atua como treinador há 6 anos à frente da consultoria MAP Training, com foco em atletas em endurance, corrida de rua, montanha, ciclismo e estrada e MTB. Iniciou nas corridas em 2019 e conheceu o universo das trilhas durante a pandemia. E desde 2022 é ultramaratonista. Além das provas, também é um dos idealizadores de uma comunidade de corrida de montanha na região, incentivando a prática e o espírito em grupo. Seja bem-vindo, Jorge, ao podcast Na Montanha. Olá a todos, para quem está assistindo, rapaz, é um sonho estar aqui, você tá maluco. Então já que é um sonho, deixa eu servir um café mineiro aqui para você, Opa. na minha termolar aqui, na garrafa termolar, tá quentinho. Esse eu passei em casa. Nossa. Seja bem-vindo ao podcast Na Muito Montanha. obrigado, ó, tô até Tá tremendo. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo que você é campeão dos 64 km. Eu sei que aqui já passou muita gente, Sim. mas eu vou contar aqui para os ouvintes, para quem está assistindo, o motivo de você estar aqui hoje, né? Às vezes as pessoas ficam achando assim, o Zulu vai convidar porque foi campeão, porque subiu no pódio, que por isso. Não. Eu tenho sempre observado e eu acho que você não é campeão somente porque chegou em primeiro lugar. Mas como eu escrevi ali, você é um campeão em humildade, em um ser humano incrível. Eu acho que foi um dos grandes motivos de eu convidá-lo para estar aqui hoje. Foi toda aquela humildade que você transpareceu e transparece ali nas suas redes sociais também. E lembrei de Carlos Ventura, o saudoso Carlos Ventura, grande treinador de corrida de rua. Ele treinou o bicampeão da São Silvestre, José João da Silva, né? E ele falava o seguinte, uma das palestras que eu assisti dele, eu não era nem treinador, eu era corredor, e fui assistir a palestra, ele falou assim, preste atenção, todo campeão ele tem como característica a humildade. Se esse campeão não carregar a humildade, ele vai permanecer pouco tempo no topo. E você ainda é muito novo, né? 32 anos. Sim, 32 anos. E eu tenho certeza que a sua humildade e as suas pernas ainda te levarão para longe. Conta pra gente como que foi esse seu primeiro contato com a corrida. Eu já descrevi aqui algumas coisas, sim, mas acredito que morando ali em Minas, você corre desde garoto, né? Opa, minha cidade natal, Brasópolis, é uma cidade que ou você sobe morro ou você desce morro. E eu falo que a corrida meio que ela estava sendo algo destinado a mim. Porque desde moleque, tudo que eu faço, ou eu desço muito rápido lá para o centro de Brasópolis, ou eu subo muito rápido. Eu tinha até uma mania de quando acabava a escola, para voltar para casa, para comer, para assistir um desenho, eu voltava correndo. Ali subia o morro correndo, caminhando forte, sem saber que isso tornaria ser uma modalidade esportiva no futuro. Então, para mim, quando eu conheci a corrida através de um amigo, meu melhor amigo, a primeira corrida que eu fiz foi 5 quilômetros. Mas eu fui, assim, sem saber de nada, sem ter noção do que era 1 quilômetro. De tão, assim, sem estar envolvido, eu estava. E acabei fazendo a corrida e fazendo, se não me engano, 5 km em 20 e poucos minutos. E aquilo,
os amigos que estavam competindo também, ali uma turminha bem legal da minha cidade, meio que deu elogios para mim, afirmou positivamente que eu teria futuro na modalidade. Então, em 2019, fiz minha primeira corrida no começo do ano e fui ali caçando mais provinhas de 5K para ir participando, e isso foi aflorando cada vez mais. Consegui rapidamente correr 5 km abaixo de 20 minutos, subia no pódio, e junto a isso a faculdade também começou em 2019. E acabou que uma coisa completou a outra, porque quando eu comecei a estudar, surgiu a oportunidade de uma bolsa de estudos para ser atleta da faculdade. Então, a gente poderia representar a faculdade competindo, assim, com o uniforme da faculdade, com um banner. E fiz ali o meu marketing, mandei para a secretaria, eles aprovaram, me deram uma bolsa de 50%. Então, ali tudo meio que deu o rumo, sabe? Estudar para ser um profissional de educação física, competir para conseguir pagar meus estudos. Então foi assim um processo muito prazeroso, foi gostoso, porque eu me via importante dentro da faculdade e me via muito bem também nas matérias, no dia a dia ali, de entender o funcionamento do corpo, né, através da atividade física. Então, assim, é tudo muito rápido, né, Zulu? A gente, se for contar tanta coisa que acontece na vida da gente, a gente fica aqui 10 horas conversando. Mas eu acredito que estava destinado a ser um profissional de educação física, a ser um atleta de corrida. E graças a Deus, Deus colocou eu nesse caminho. Então hoje, ali, sou muito grato a ter feito tudo isso, sabe? A ter encontrado esse caminho. Muito bom. Jorge, eu brinco, né, que ou você ganha dinheiro, fica rico trabalhando, ou você é feliz e vai fazer educação física. Exatamente, exatamente. A gente é correria, você sabe disso, mas a gente faz tudo com muita disposição, com muito carinho, né? Parece que a gente vive o esporte 24 horas. Não é algo que você desliga, né? Você, por exemplo, termina seu expediente às 5 e desliga e vai fazer outra coisa. Não, você desliga ali e está vendo um podcast sobre corrida de montanha, está estudando sobre fisiologia, está vendo um futebol, está vendo outro esporte. Então é meio que já uma coisa que já é um uniforme permanente, né? É verdade. A gente trabalha basicamente o tempo que a gente está acordado, a gente está envolvido com a atividade física, seja com os alunos, seja com o podcast, seja com a pauta, quais perguntas eu irei fazer, tem que estudar o convidado, é bem trabalhoso. Como eu falei para você, você chegou aqui em São Paulo hoje, e eu falei, poxa, como você vai entender, né, Jorge, porque você também é profissional de educação física, a nossa vida é corrida, queria que você te dá mais atenção, queria levar você em casa, tomar um café, mostrar aqui a nossa montanha, que é o Pico do Jaraguá, em São Paulo. Né? Mas não vai faltar oportunidade da gente ter esse tempo, porque a gente corre, né? Dei aula de manhã, estou aqui agora, tinha fisioterapia, aí mais tarde tem podcast, depois tem aula novamente, então a gente vive correndo para lá e para cá, literalmente, não somente ali com as nossas pernas, mas com o trabalho, né? Sim. Jorge, você vem de grandes resultados ultimamente nas provas de montanha, você foi 6º colocado nos 50 da Indomit, né? Uma grande prova, onde está um start list ali pesado, então você ser top 10 com essas feras, eu acredito que seja grandes resultados. E aí você vem para a Evolution, 64 km ali, onde aconteceu junto com a prova, o 2º campeonato brasileiro. Vê como que a gente está iniciando apenas o 2º campeonato brasileiro de corridas em trilhas, em montanhas, né? E você é campeão do 64, aí não feliz que você não estava muito cansado no 64, você vai ali para a Maldição do Corpo Seco, que foi agora esse final de semana. Né? Ali subiu 50 km com mais de 5.000 de positivo. Acredito que seja a prova mais dura que você fez até agora. Já.
já é a mais dura. Desde o ano passado eu participei dela pela segunda vez e é o que o Celinho disse no final. Depois que você faz essa prova, você está preparado para qualquer coisa. Então, no meu planejamento da temporada, eu utilizo essa prova, por exemplo, minha prova-alvo é o La Mission 110, essa temporada. Eu utilizo a Maldição do Corpo Seco como um preparo físico, mental principalmente, para toda a dor que eu vou passar nessas provas seguintes. Então, a Maldição do Corpo Seco, por ser looping, né? Ali, cada subida é só fazendo para você entender o quanto aquilo te desafia mentalmente. Porque você conhece ali a subida do Deus Me Livre, não é uma subida qualquer, não é um estradão que vai de 1 a 3 quilômetros. É muito pesado. Cada pedra ali, pedra gigante, pedra pequena, o seu corpo ele te coloca no seu limite, né? Ele te pergunta, você vai continuar? Eu não aguento. Então é cabeça, é o que a Elizabeth falou, é alma, né? Você tem que deixar realmente algo a mais. Então, ter feito o Indomit, né, como a primeira prova, os 50 km, um baita start list, um desafio muito intenso, correr com atletas elite, assim, primeiramente agradecer você a dar espaço para atletas que sonham em ser elite. Eu tenho muito chão ainda, muito arroz e feijão para comer para chegar nesses caras, mas agradecer você porque isso me dá ainda mais confiança que eu estou no caminho certo. Então, ter feito bem essa prova, ter sido campeão da Evolution, até eu conversei isso com o meu treinador. Era a oportunidade, sabe? Como tinha o Campeonato Brasileiro, eu sabia que os elites iriam estar no Brasileiro. E eu pensei, agora é a sua vez. Você vai ter que deixar ali o seu melhor para conseguir o melhor resultado que puder. E você sabe que pode não haver outra chance como essa. Então, foi isso que eu fiz. Eu me planejei, estudei a prova, treinei muito bem, alimentei muito bem durante toda a preparação e consegui estar ali na minha melhor performance. Já é a terceira vez que eu faço essa prova e a cada vez eu diminui muito meu tempo. O ano passado, o Evolution, eu fiz 7 horas e 47. Esse ano foi 7 horas e 31. Então, assim, tô buscando meu espaço e eu agradeço você por estar contando a minha história um pouquinho aí. É isso, pô. A gente que agradece ter pessoas como você, ter a oportunidade de contar a história que vai além do pódio, sabe? Isso. Vai além da corrida. A conexão, na verdade, ela é feita pela parte humana das pessoas. Sim. Eu acho que eu pouco mensuro isso. É lógico que a gente já trouxe aqui nesse podcast grandes nomes, mas ainda não veio o Silvestrinho, mas ainda não veio o Fantasma. Nossa, mas olha, eu lembro ali no ponto de apoio da Evolution que eu falei para você, sou seu fã, mas é realmente verdade, porque eu venho aprendendo muito com a corrida de montanha e o podcast para mim é pegar o caderninho, assistir o atleta ou o treinador ou o nutricionista e anotar tudo que eles falam, sabe? Entender. Eu fui buscar, foi antes da prova, fui buscar um podcast com a Fernanda Maciel, que você fez com ela lá atrás. Nossa, que bacana ver ali a simplicidade dela, dando risada o tempo todo, contando coisas que são incríveis com uma certa normalidade, né? Como se fosse comum ela subir, sei lá, o Everest da vida. Então, assim, eu aprendo muito. Então, por isso que eu te falei lá, mesmo naquela correria, naquela ali prova alucinante, parar e olhar alguém que é referência, é isso para mim, tá sendo grato e tá ali buscando, né, mostrar para a pessoa que eu admiro também, entendeu?
Na verdade, aqui a gente acaba compartilhando, né? Você sabe que esse podcast ele começou com uma ideia de ser videoaulas para os meus alunos online. E aí eu falei, por que só eu? Tem outros treinadores que podem trazer conhecimento, Sim. tem nutricionista, tem psicólogos, tem médicos, fisioterapeutas. Então, aqui também quem estiver ouvindo esse podcast nesse momento do Jorge, com certeza vai estar aprendendo, porque você, além de ser um excelente atleta, é um treinador também renomado. E aí, porque dentro da sua estratégia, né, você tem uma prova-alvo lá em agosto e tudo que veio antes disso não é nem um menosprezo falar, Sim. mas está dentro do seu ciclo de treinamento. Exato. Então, tudo aquilo que você colheu até agora, vamos dizer assim, é uma chavinha para você abrir o baú que você imagina em algo maior, não é isso? Exatamente. Assim, o La Mission, eu não sei para você, para mim é aquela prova que o olho brilha, sabe? Desde a primeira vez. Eu já fiz essa prova 3 vezes, então agora eu vou para minha 4ª. E é a prova que eu me encanto em estar na Serra Fina. Toda a dificuldade, por exemplo, no Campo do Muro, na reta final, o quanto é difícil passar por aquela parte. Então, na hora que saiu os 110 ali, que iria ter essa prova, eu falei assim, não vou ficar de fora dessa ocasião. Esse evento vai ser muito especial, né? 10 anos de La Mission, e eu quero fazer os 110, eu quero ir muito bem. Ano passado eu fiquei em 7º no geral, nos 80 km, então já foi um grande resultado. E agora, depois da maldição do corpo seco, depois de tudo que passou, depois de ter sido campeão, eu acredito que esse planejamento, essa estrutura está sendo realizada com sucesso, sabe? Está sendo perfeita e sem nenhuma lesão, graças a Deus. Aí, ó, o pão de queijo. Pão de queijo. Fabi acabou de entregar aqui no Estúdio Voz o pão de queijo. Deixa eu contar aqui para os ouvintes. Eu sou um cara especialista. Um dos maiores especialistas em cometer gafe é Ailton Zulu, né? E aí, eu estudando meu convidado, Brasópolis, Minas Gerais, Sul, Itajubá, Minas Gerais. E aí, meus convidados, eles pedem, né, o que eles querem comer, eu coloco ali o que vocês querem beber e comer. E o meu convidado aqui, o Jorge, falou assim, eu quero comer torrada com geleia, café e água. Aí eu pensei, mas ele tá vindo de Minas, vou fazer um pão de queijo. Aí nós assamos aqui um pão de queijo, né, tá aqui, que maravilha. Só que tem um detalhe, Fabi, tem um detalhe que você não sabe. Ele é vegano, tem queijo aqui, tem ovos. Então o pão de queijo vai ser só pra gente. Gente, perdoe. Vai ser só pra gente esse pão de queijo. Mas obrigado, viu, Fabi? Obrigado. Isso também é importante, nós vamos entrar, você tem ali uma das suas pós-graduação, né, na parte de nutrição, e a gente falava ali da missão, deixa eu fazer uma brincadeira antes. Eu também fiquei interessado em fazer o 110 quando eu vi o valor da premiação do primeiro. Ah, você viu? Do primeiro ali, dá pra ficar uns 2 meses sem trabalhar. A gente que é profissional de educação física, garantir as inscrições o ano que vem, né? E eu até falei, Paulinho, se você adiantar a premiação, eu corro 110, mas eu quis adiantar a premiação. Sim. Vamos falar um pouco, então. Você, já que entramos no assunto aqui, você é vegano, né? Isso. As pessoas, a gente tinha uma ideia no geral que a pessoa que não consome carne, ela não tem força, ela não consegue correr, exatamente, não vai sustentar. Conta pra gente como que é essa sua vida vegana, desde quando, né? Sim. E o que te motivou mesmo a ter essa é uma filosofia de vida, né? Sim, uma filosofia de vida. E se você sente alguma falta, se faz alguma diferença, se você é comum. Não, essa pergunta eu preciso fazer, mas eu já sei a resposta. Né? Não, perfeito. Eu conheci metodologia não, né? Ideologia vegana, através da Beatriz, minha namorada. E desde então, né, eu fui um processo devagar. Assim, comecei vegetariano por 6 meses. Por volta de 7, 8 meses eu comecei a excluir também ovos, leite, né, queijo.
Então, isso já virou para mim algo normal, sabe? Eu não sinto falta de comer carne, eu consigo ter opções que, por exemplo, imitam o pão de queijo, né? Que trazem ali essa sensação de comer algo quentinho, por exemplo, com um café, que não perdem ali pro normal, né? Que é o queijo, que é ali o leite, o ovo, que é o que todo mundo, a maioria, consome. Mas isso para mim, em relação à performance, não querendo convencer ninguém, para mim, desde então, tem sido algo vantajoso. Eu vejo como um trunfo, porque eu me sinto cada vez melhor em relação à imunidade. Raramente eu fico doente. Quando fico doente, minha recuperação está sendo muito rápida. Para você ter noção, eu peguei dengue há uns 3, 4 semanas atrás e foi assim 2 dias com aqueles sintomas pesados, bem complicados, mas terceiro, quarto dia eu já meio que já ressuscitei, sabe? Tava muito bem. Então foi ali o momento de saúde que eu mais tive problema, mas foi muito rápido. E fora isso, um resfriado, uma gripe, uma indisposição, eu praticamente não perco um treino já faz, olha, eu na verdade até quero treinar mais que o meu treinador me pede. Então, assim, eu vejo como um trunfo porque eu estou me sentindo cada vez melhor e estudo sobre isso, tenho uma equipe que me ajuda, tenho uma nutricionista, Andréa Tiengo, que é extremamente profissional, interessada e acha para mim ali o que precisa para substituir ali a proteína da carne, do leite, né? Tomo vitaminas, B12, tomo ferro, entre outras ali vitaminas. A parte, por exemplo, do almoço e jantar, olha para você ver que legal. A gente, como a corrida de montanha, o esporte, te deixa ali num cenário que muita gente vai te conhecendo, né? Eu tenho um apoio de uma marmitaria vegana. Legal. Então, ela me dá ali o almoço e janta todos os dias com diversas variedades. Se você comer igual você viu a foto lá, se comer um prato daquele, você vai falar, caramba, que delícia, não preciso de carne aqui não. Tá ótimo assim. Então, ao longo desse caminho, eu estou aprendendo cada vez mais com essa alimentação, com esse estilo de vida e conhecendo cada vez mais pessoas que também me incentivam a continuar. Então, isso está me deixando cada vez mais forte, sem querer convencer ninguém a vir para o meu lado. Legal. Qual que é o nome da marmitaria? Faz o merchan aí. Opa, Marmitaria São Cristóvão. É a Carol, lá em Itajubá. Itajubá, muito bom. Você sabe que isso facilita também, né? Você ter ali tudo preparado, tudo separadinho, pesado, né? Sim, porque quantidade. Na correria, né? Você sabe, fazer ali o arrozinho com feijão já é difícil, então tem que ter ali uma organização, então ela me ajuda e aí eu consigo ter todo o suporte ali para estar bem, para estar saudável. Mandei ela abrir uma franquia aqui em São Paulo, que eu vou ser cliente. Na verdade, ela nem precisa. Tem a Peg Leve da minha aluna e amiga Mari Degusti, lá em São Bento, que vende comidas congeladas, né? Para vários tipos de dietas. Então, já vou indicar aí a São Cristóvão para fazer parceria lá com a Peg Leve. Quando você for para Itajubá também, para a gente fazer um treinão de montanha, aí você vai comer lá no restaurante dela, você vai poder também ali entender um pouco mais ali sobre essa alimentação. Agora eu tô com medo. Agora deu medo. Agora, não da alimentação, do treino. Do treino. Você sabe que lá tem montanha, né? Montanha, até eu encararia as montanhas de forma tranquila. O duro é imaginar como eu correria ao seu lado. Ah, né? Capaz, corre sim. Não consigo imaginar. Nem no seu dia de regenerativo, eu acho que dá. Quando o treinador fala, é regenerativo hoje. Talvez sim. No Z1 ali, eu acho que não, você no Z1, eu no Z5. Não, Z5 quase estourando. Jamais. Né? Todo mundo junto, até o final. Muito bom. A gente falou um pouco sobre as suas provas, né? Ali o seu objetivo. Vai ser a sua maior distância, o 110? Eu já fiz Paraty 2 vezes. 108. Né? 108.
Mas Paraty é estranho, às vezes dá 103, às vezes dá 107, eu não entendo muito bem, mas Paraty, ela é uma prova de 100, mas o La Mission, na verdade, né, pela densidade de montanha, vai ser a mais difícil de todas. Né? Então, eu espero que a prova dure ali cerca de 17 a 20 horas, talvez. Então, pesado, né? É pesado. E assim, eu não sei se você tem essa percepção. Na minha percepção, é uma das provas mais duras, não só do Brasil, da América do Sul. Né? Quando você olha aqui ao redor, o que a gente tem ao redor Sim. na América do Sul, a La Mission Brasil, ela é duríssima. Ela tá no top 5 ali, né? Tá com certeza no top 5. Eu não conheço todas as provas da América do Sul, mas das que eu conheço, Sim. eu posso dizer que a La Mission, ela beira ali o top 2, até o top 1, dependendo. Sim, Então, sim. é muitas horas. E você, qual que é o objetivo? O que você pensa para esse 110? Já que é um 110 diferente, você já tem os 3 dígitos. Sim, né? sim. Que eu falo que é um túnel escuro. 3 dígitos é um túnel escuro. Até 2 dígitos. Sim. Quando eu falo até 2 dígitos, até 70k, tá? Porque 2 dígitos 99k também já é perto do 3. Praticamente, né? Já é perto do 3, né? Mas, Qual que é a sua expectativa? olha, para todas as provas, assim como foi agora no Corpo Seco, o objetivo principal é ser finisher. Porque acaba que essas provas, elas... tudo pode acontecer, né, Ailton? Então, primeiro a gente tem que se cuidar ali na prova para não ter nenhuma queda, nenhuma torção, não negligenciar a alimentação e hidratação, né? Porque se você tem, por exemplo, uma cãibra muito forte, e isso está principalmente no primeiro terço ali da prova, isso já destrói você fisicamente, mentalmente. E o que eu tenho para mim? Então, o primeiro objetivo é terminar a prova. E quando ali for chegando nos finalmente, saber se eu vou estar bem colocado para estar ali num top 10, para estar ali brigando por uma posição com um adversário que a gente está muito próximo ali, a gente está naquele chiclete, né? Um vai, um fica, um vai, um fica. Então, o primeiro é me cuidar para terminar, porque só de terminar uma prova dessa, uma baita vitória, e eu sei que se eu fizer tudo certo, se eu conseguir ter o desempenho normal que eu tenho, eu vou estar lá na frente, pela ali experiência, pelo histórico, pela preparação. Então, eu deixo a prova falar, sabe? Deixo o meu corpo traduzir ali na hora o que vai acontecer. Entendeu? Entendi. Tô aqui imaginando. Mas também, né? A gente teve agora o 100K lá na Evolution. E eu fico observando sempre nessas provas longas que quem acaba sobressaindo são os mais experientes, é óbvio, né? Com certeza. É praticamente uma matemática isso. Sim. E aí eu vejo os mais jovens, quem está começando, né? Teoricamente teria mais força, teria uns 4 pulmões a mais, né? Mas também precisa ter esse controle, não é verdade, Jorge? Porque é uma prova muito longa, são muitas horas, a pessoa vai morrer e sobreviver várias vezes, né? Quando o ano passado, nos 80, quando passou ali a Toca do Lobo, né? Não sei se você lembra, muita gente desistiu por conta que estava muito seco, o clima muito quente, e muita gente que chegou muito forte naquele trecho já abriu o bico ali. E aquilo, para quem é mais experiente, ele vai entender que o corpo dele não está funcionando, mas ele vai continuar, ele vai brigar ali, ele vai ter uma manutenção, vai segurar um pouquinho por algumas horas, depois ele volta, depois ele ressuscita. Isso aconteceu comigo ano passado, e, por exemplo, no Corpo Seco agora, aconteceu isso comigo também, eu fiz 5, 6 voltas fortes, depois eu não aguentei, tive que reduzir, aí amanheceu o dia, eu voltei a melhorar, voltei a performar bem. Então a experiência, ela, acredito que o mais legal disso é você ter um limiar de dor muito alto. Você sabe que vai doer, que provas como essa vai ter momentos ali que você tá, sabe aquele boxeador tonto, que não sabe mais o que fazer, você tá daquele jeito, mas se você tiver essa mentalidade forte, você sabe que vai melhorar lá na frente depois. Vai vir um ponto de apoio, vai vir ali uma mina de água, você vai pegar uma água nova ali, jogar no corpo,
e vai ressuscitar. A prova de ultra, acho que é isso, são momentos, se você não tiver cabeça para lidar com um momento ruim, você não vai ter ali o momento bom, principalmente na linha de chegada, né? É verdade. E você falou da Toca do Lobo, Uhum. que as pessoas chegam ali, provavelmente elas têm o conhecimento do que vem pela frente. Né? Na hora que vê ali o monstro, né? Já começa a subir ali. Dali em diante, né? Dali em diante não tem mais. Não tem vai como. chorar e a mãe não vai ouvir, né? Só o helicóptero para buscar você ali. Então, provavelmente, quem desiste ali na Toca do Lobo já sabe o que vem pela frente. Eu brinco que a meia travessia, que são os 22 cali, já é duríssima, dói pra caramba, a travessia nem se fala. Agora imagina tudo isso contido dentro de uma prova de 80, de 110. Sim. É a primeira vez, né, o 110K Isso, na isso. Mission. Uhum. A gente tem visto cada vez mais as pessoas migrando e cada vez mais jovem, né, Uhum. assim, é o seu caso e outros casos. Você acredita que essa maturação precoce da escolha de longas distâncias pode ser um equívoco, ou hoje a gente já tem todo esse conhecimento científico e a gente consegue ter uma adaptação melhor e vamos ter uma vida longa, falando dos jovens ultramaratonistas? Sim, ali na minha opinião, pode ser um equívoco para quem não treina para tal, sabe? Se você consegue treinar para a distância que você almeja fazer, aquilo vai acontecer de forma segura, você vai conseguir ali ter todo físico, né, para suportar aquelas montanhas. E ali o treinamento, ele fala tudo, Zulu. Ele diz se você está pronto para encarar 7 km ou 110 km. E meus alunos sabem disso, o quanto que eu alerto, principalmente agora chegando La Mission, que é a prova mais famosa, que é a prova com mais participantes, eu alerto, olha, eu tive um aluno ano passado, por exemplo, 25 km. Ele terminou em 8 horas. Eu alerto, você quer terminar em 8 horas? Você está preparado para terminar em 8 horas? Beleza, se a pessoa falar assim, não, então vamos mudar essa distância, porque você não está treinando para tal. Você não está fazendo por merecer para disputar um 25 km. Então, eu alerto a pessoa porque se ela treina, se ela corresponde, se eu correspondo no dia a dia, na minha preparação da temporada, se eu sei o meu objetivo-alvo, eu vou conseguir. E isso é uma confiança que eu vou entrar lá e vou estar pronto. Pode acontecer de tudo, igual eu te falei, né? Pode acontecer vários problemas, mas eu vou estar pronto para realizar a prova, entendeu? E se a pessoa ela só olha, igual até saiu uma polêmica, né, dos 42 do Rio de Janeiro, muita gente despreparada, né? Se ela olha, vamos pegar um exemplo que acontece muito agora, um vídeo no YouTube, a pessoa chega chorando, gritando, consegui 4 horas, não sei o quê, mas aí ela incorpora aquilo e fala, eu também consigo, mas não treina para aquilo, aí chega lá arrastando, sabe? Chega lá, assim, totalmente despreparada, aí ela vai ter problemas. Seja 42, seja 80, seja 100 ou até seja 20, entendeu? Então, depende do treinamento. Se a pessoa treina para isso, ela consegue. Se ela não treina, ela vai ter problemas. É verdade, deu muita polêmica, né? Esse final de semana teve Maratona do Rio, desafio 5, 10, 21, 42. E minha última maratona de rua no Brasil foi o Rio, em 2012. Eu fiz 3 horas e 18 e depois corri Buenos Aires no mesmo ano, fiz 3 horas e 16. E eu parei de correr, Sim. né, justamente porque eu tenho esse pensamento. Se você está queimando o treino, se você não está treinando o suficiente, por que você quer fazer? Para quê?
Qual que é o objetivo? Sendo que eu falo isso, e você também é treinador, todo mundo tem uma corrida satisfatória se você treinar. Sim, com certeza. Você não precisa ser um guerreiro, você não precisa... E aqui guerreiro, as pessoas usam a palavra guerreiro desde sempre, aquele que não treina, aquele que não planeja, aquele que quer fazer um ato heróico sem ter condições. Acho Então, que a superação é diferente de estar pronto, né? Estar pronto para se superar numa prova, né? Vamos supor que você fez 50 km esse último ano no La Mission e você vai para a distância de 80. Você estava pronto, então você se superou ali. Você fez os 80 km, isso é superação. Agora, você entender que você não treinou, você nunca fez nada e vai para uma prova de 50 e acha que aquilo é superação, acho que é diferente, entendeu? É verdade, porque a gente... eu sempre digo, quando você se preocupa com tempo de corte e você começa a fazer conta, tem duas, na minha humilde opinião, tem duas situações. Ou você não treinou o suficiente, ou você está na distância errada. Né? Porque eu estava até pensando enquanto você falava ali do aluno que fez 8 horas em 25 km, e a montanha, né, é diferente da rua. A montanha, o tempo que você fica em exposição, em atividade, ele é altíssimo. Então, se eu pegar esse aluno que fez 20... E ele foi bem, tá? Porque a prova tem 11 horas. Exatamente. E fez 8. Né? Então, e isso, mas mesmo assim, muita gente não chega para uma missão da vida, não chega a fazer 4 horas de montanha. E isso, nossa senhora, eu me mato ali para puxar o pé da pessoa. Vamos lá, vamos fazer um treino de 5, um treino de 1.500 de ganho, 2.000. Você está no sul de Minas, pô, você sobe um morro e já dá 100 de ganho. É verdade. E retomando, 8 horas e 25. Mas, é lógico, nas devidas proporções, para ele o tempo de exposição é uma outra, porque você fez uma outra em 7 horas e pouco. Exato, você vê. Então, assim, às vezes as pessoas acabam não mensurando isso, né? E esquecem que a montanha se treina por hora, não é por distância. Isso eu aprendi com você aqui, pô. Então, assim, a gente precisa tirar um pouco esse glamour de que tudo é superação, e não é superação, muitas vezes é irresponsabilidade. Isso. Né? Outro dia eu estava fazendo uma conta, esse ano de 2025 eu faço 29 anos que eu corro. Né? Olha só. E eu tenho 5 maratonas de rua e tenho 2 ultramaratonas de montanha. Né? E vejo as pessoas atropelando etapas, vejo fazendo loucura, e nada contra, mas assim, e modéstia à parte, tá? Se fosse lá para eu continuar fazendo 3:30 na maratona, eu teria 20 maratonas. Nossa. Se fosse para eu fazer sub 4, eu teria 40 maratonas. Se eu fosse para fazer sub 5, eu teria 100 maratonas no currículo. Não é quantidade, é qualidade. Qualidade. Então, Perfeito. a qualidade é a preservação também da sua saúde, da sua vida. Não e eu brinco que em 1996, quando eu comecei, não tinha telefone, não tinha Instagram, nem tenho nem foto dessa época. Eu lembro dos meus resultados até hoje, mas não tinha foto. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Garmin, não tinha quantidade de kit de prova. Kit, né? Quando se ganhava uma camiseta de algodão, todo mundo ficava feliz. Então hoje é muito legal ver muita gente praticando, mas não pode perder a essência do que é a atividade física. Isso. É estar pronto, né? Estar preparado para os desafios. Exatamente. Eu ouvi essa semana, tá morrendo muita gente correndo, mas morre mais gente que não corre. Né? O sedentarismo ele mata muito mais. Mas Jorge, voltando aqui para a sua jornada em Itajubá, né? Você tem ali, vamos falar um pouco, depois a gente volta, porque aqui é igual montanha, tá? A gente sobe, desce, volta ao assunto. Dá para conversar bastante. Dá para conversar bastante coisa. Você tem um projeto bem interessante que é o Observa, né? Conta pra gente como que é esse projeto. Isso é muito legal, porque a gente colocar mais pessoas dentro da comunidade,
mais pessoas praticando. E aí a gente não está falando só de corrida, né? Sim. A gente está falando do hike, de um trek, Isso. né? De um passeio com a família. Conta pra gente. Então, a gente vai fazer agora a 5ª edição do Observa, no dia 2 de agosto. Ele acontece em Brasópolis, Minas Gerais, e acontece no distrito de Bom Sucesso. O Observa, ele se chama Observa pelo nome do observatório. Então, a gente meio que conectou ali, observa, porque na montanha ali da nossa região, cada ali lugar que você sobe, você dá de cara com o observatório. Assim, aquele monumento gigante ali. Então, a gente criou esse nome, pegou e fez o primeiro treino para 15, 16 pessoas e foi aumentando, foi aumentando. O último a gente teve mais de 50 pessoas na 4ª edição. E são 3 donos do Observa, eu, o Everton e o Lucas. A gente é muito amigo, a gente começou no trail junto na pandemia, então a gente, para fugir ali da corrida do asfalto, correr de máscara, a gente foi para a montanha ali de Brasópolis, para as trilhas, nós 3, e foi aprendendo ali, foi ali conhecendo as trilhas da região. E essa comunidade, ela tem como objetivo unir pessoas e incentivá-las a ir para a montanha, a correr montanha. Porque a nossa região ainda é muito pequena nessa modalidade. A gente está, claro, esse ano é o ano mais forte, devido até ao sucesso do La Mission, despertou muito interesse das pessoas, principalmente em Itajubá, mas a gente ainda tem ali poucas pessoas que realmente dominam a prática, sabe? Que conseguem ali treinar sozinho, que conseguem ter uma orientação dos melhores equipamentos, do que fazer ali diante de problemas com hidratação, alimentação. Então, esse treinão, a gente junta essa galera e vai ali todo mundo correndo lado a lado para ensiná-las, sabe? Ensiná-las a passar por um terreno mais técnico, tanto subindo quanto descendo, né? Utilizar o bastão, descer para não maltratar os joelhos, utilizar a suplementação, utilizar os eletrólitos. E isso vai crescendo, vai tornando-se uma comunidade, porque a pessoa que foi da última vez, ela percebe, caramba, como os meninos são proativos, querem ensinar, são interessados, e a gente ali tem outras assessorias juntas também. A gente não visa ter o aluno, a gente visa, sabe, tá todo mundo junto para treinar, para treinar, para sair para correr montanha. Então, se Deus quiser, esse próximo vai ter umas 60 pessoas, né, que vai ser ali o fechamento da preparação de todo mundo para o La Mission. Pô, que legal, que iniciativa importante, interessante, né? Porque a gente tem que contribuir. Contribuir Exato. com a sociedade, contribuir com a comunidade. Eu acho que aqui todos nós temos uma missão. A gente não pode ser egoísta, Sim. de querer viver só pra gente. Então isso com certeza Isso. já está retornando para você, está retornando Sim. para os outros idealizadores, né? Porque a gente sabe que quanto mais a Você comunidade... está convidado, pô, para ir lá. Dia 2 de agosto? Dia 2 de agosto, no sábado. Pô, dia 2 de agosto nós temos aqui o desafio Paisé, no Pico verdade. do Jaraguá, né? Lá do João que você teve, do Corpo Seco. Não, mas uma próxima eu vou mandar com antecedência para você. Nós vamos sim. E eu estou contratado ali para o Paisé para ser o locutor. Não sei onde que eles viram o locutor, mas tá bom. Se é para contribuir para a comunidade, a gente tá... O João gosta dessas loucuras, né? O João inventa, né? O João, eu falei para ele, pô, gostaria de estar aí. Ele falou, gostaria nada, tá em Passa Quatro. Falei, também é meu trabalho, acompanhar os alunos aqui, né? Eu prefiro a resenha, mas tem que trabalhar também, né? Exatamente. Ô Jorge, e como que você vê o crescimento no geral, né? Você tá aí no trail desde 2022, você pode-se dizer assim, uma criança de 5 para 6 anos na corrida. E como que você vê o crescimento no geral da modalidade do trail, tanto no masculino quanto no feminino, né? Uhum. Você que é da longa distância, principalmente, como que é esse seu observa? Olha, eu vejo que cresceu muito esse ano, acho que é o auge, né, da corrida de montanha no Brasil. Quando eu fiz minha primeira prova foi Ilhabela, foi 21 km.
Xterra? Não, o KTR. 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 E era bem pequeno ainda. Muitos atletas que chegaram hoje nem tinham, né? Assim, atletas fortes que estão hoje consolidados já nem disputavam essas provas. Fiz o KTR Serra Fina também, foi minha primeira ultra. Poucos atletas também. E eu vejo hoje o auge, sabe? De participantes e de nível também de performance. Acredito que é o ano mais forte. Você vê atletas de todas as distâncias, atletas muito cascudos, muito intensos, né? Você vê os tempos que os atletas, por exemplo, o Fantasma, o Celinho, estão fazendo nas provas que a gente tá aí acontecendo, cada vez melhores. Então eu vejo o nível e a quantidade no auge, sabe? Mas ainda, principalmente na minha região, ainda falta atletas fortes, assim, atletas que competem mais, assim como eu. Por exemplo, Itajubá, Brasópolis, ainda está engatinhando, e principalmente mulheres, bem pequeno ainda o número de mulheres que performam principalmente, sabe? Eu vejo sempre as mesmas atletas, né? Vejo surgindo muitas atletas do sul do país, fortes, mas aqui do sul de Minas, né? Eu vejo ainda uma quantidade pequena e bem devagar ainda para se consolidar numas disputas aí futuras. E isso é meu papel também, de incentivar. O Observa vem com isso, como treinador, eu tento incentivar as meninas a acreditarem, porque muita gente, às vezes, falta isso, sabe? Aquele empurrão da pessoa acreditar que dá, assim. Se eu não acreditasse em mim, eu não estaria dando um pequeno trabalho hoje. Então, tem que acreditar que dá, e eu espero que surjam mais ali, principalmente pro meu lado ali. Muito bom. Eu estou tentando aqui descobrir aqui, através das minhas fichas, qual que é o significado de MAP Trainer. É movimento de alta performance. Eu tô olhando aqui, olho para um lado, olho o seu nome, eu falo, não tem nada a ver com o nome dele. Eu sou um dos treinadores, tem o Paulinho, que é meu treinador, e ele é o dono. Então, tem mais 2 treinadores também, o Joe e o Kaique. Então, a gente treina atletas no Brasil todo, o exterior também, atletas principalmente do mountain bike, ciclismo, e eu faço ali tomo conta da corrida. Da corrida de montanha. Da corrida de montanha. Legal. Eu fiquei aqui observando, eu falei, não é possível. Por onde que eu coloquei essa informação que eu não encontro, né? Muito bom. E ali, como eu não Observa, né? Vamos tudo levar para o lado do Observa agora. Sim. Quais são os principais erros que você vê em atletas iniciantes do trail, né? Que você observa. Perfeito. Assim e fala, nossa, isso não é por aí que entra, né? Entra por aqui. Isso, eu vejo atletas que vão treinar sem uma mochila de hidratação, sem levar um kit de primeiros socorros. Atletas que, por exemplo, o bastão, né? Muita gente quer ter, mas ela acaba optando pelo mais barato, pega e você vai treinar com a pessoa aquele negócio de, 3 metros de altura, um trambolho para carregar, e eu vejo que a pessoa comete erro em comprar as coisas mais ali em conta, né? E acaba depois só sofrendo com aquilo, equipamento tênis de montanha, ali. Então eu tento direcionar muito para a pessoa não errar nesse começo e já investir nas coisas certas, porque ali a prática, né, prática técnica, prática física, ela vem com o tempo. Então isso tem que treinar. O treinamento, ele vai acontecer a longo prazo. Não dá para, ali no primeiro treino, a pessoa sair dali bem, né, sair dali com tudo pronto. Mas eu vejo os principais erros em relação a como ela vai sair para a trilha. E isso, nossa, acontece demais. Você deve também perceber isso, né?
os equipamentos errados, né? Ali a forma de encarar, às vezes a pessoa faz o estradão e acha que é corrida de montanha, né? Aí quando ela vai para uma trilha mesmo, que ela fica ali caminhando por horas, aí ela sai dali arrasada, como se tivesse apanhado. É bastante... Então, são detalhes, né? São detalhes, erros de interpretação do que é corrida de montanha 100%, né? É bem diferente, né? Uhum. A gente olha até as características das provas que a gente tem, vamos falar de prova, de evento, elas têm características opostas, né? Então, exato. você pega um São Bento do Sapucaí, uma Indomit, é uma corrida de montanha, mas o perfil é diferente, É diferente, né? O terreno é diferente, o grau de dificuldade é outro. Sim. Aí você pega uma La Mission, você pega uma própria KTR, né? A UTMB, a Mons. Cada um tem um percurso peculiar, né? Você pegar agora o Itatiaia, né? O que eu sempre sofri ali nos 2 primeiros anos, que eu usava bandana e na hora que chegava na parte alta ali, eu sentia muita dor de cabeça pela pressão da altitude. Você já percebeu isso ali? Já. Então, o que eu fiz esse ano? Esse ano eu não vou de bandana. Eu raspei a cabeça para não ficar suando muito aqui na frente do olho. E aí eu cheguei lá, tirei a lanterna na hora que já amanheceu. E eu cheguei na altitude ali e eu não senti dor de cabeça. Não senti aquela tontura normal ali daquele primeiro impacto. Então foi um ponto positivo, sabe? De acertar, entender o percurso aonde você tá, sabe? Porque ali engraçado, você vai em outras provas, você não sente isso. Então, você tem que perceber o percurso, o terreno que você está, aquela pedra do sino mesmo. É um terreno, assim, aquelas rochas são bem diferentes do que a gente costuma passar, né? Aqueles buraquinhos, aqueles cortes na rocha. Então, um erro ali, às vezes, você salta forte demais, já dá aquela cãibra total ali na panturrilha, no posterior. Então, tem que entender aonde você está e é bom ter essa instrução de alguém que viveu, né? E a gente consegue minimizar os erros da turma. É verdade, a gente está aqui para cometer os erros para eles, né? Isso. E a pressão ali do perfil altimétrico a gente sente quando está subindo de carro já. Porque eu subi à noite, né, lá para o Rebouças. E como você sobe e não para de subir. Isso. Chegou um momento que você sente aquela dor no ouvido, aquela pressão, né, da mudança da ambiente, atmosfera, né? ali, né, do ar. E então correndo é a mesma coisa, né? E quanto mais sobe, e eu brinco que a gente não tem nenhuma montanha acima de 3 mil. Então, você vê, não dá para acostumar não, nossa senhora. Imagina os nossos vizinhos aqui que tem montanhas de 4 mil e pouco, né? Já ali, principalmente Peru, você já larga com 2 mil e alguma coisa. Então, o man da montanha e os males da montanha, eles estão sempre presentes, né? Jorge, você falou já pra gente aí que a La Mission é o grande objetivo, né? Mas fala para mim, a parte física já entendemos, né? A parte física, antes disso, então eu já sei qual que é o detalhe, eu anotei aqui, tá? Para ser campeão lá da Evolution 64, raspar a cabeça. Beleza, eu anotei isso. Ano que vem vai ter que virar, como é que fala? Superstição, né? Superstição, já deu certo, né? Só passar a máquina. Isso. Vamos falar um pouco sobre treinamento mental, né? A parte física, ela é muito importante, é extremamente importante. A parte da alimentação, a parte do descanso, mas para longa distância, o mental, ele... Eu vou rimar, é fundamental. Fundamental. Mas assim... você é muito novo, né? 36 anos. A gente 32. Olha eu aumentando 4 anos. Eu tô pensando aqui na idade do Silvestrinho, né, que fez 37, se eu não me engano. O pessoal Noronha, todos esses acima de 36 anos, né? Como que você trabalha essa parte do treinamento mental e como você acaba lidando com possíveis, vamos dizer assim, frustrações? Eu não sei se você já passou por essas questões de imaginar algo na prova e de não acontecer. Como que você faz esse trabalho? Olha, eu acho que minha vida, de modo geral, eu já passei por bastante coisa e
a minha mentalidade para ser um ultramaratona, ela não vem da prova em si, sabe? Quando eu fiz a minha primeira prova, os 50 km da KTR Serra Fina, minha primeira ultra, foi de madrugada, eu nunca tinha corrido de madrugada, e eu me lembro perfeitamente de um momento que eu estava na Serra Fina, e eu olhei para trás, assim, aquela montanha gigantesca, só a silhueta dela, só a sombra, sabe? Parecia que eu estava num filme de aventura no fim do mundo. Mas aquilo me marcou positivamente. Então eu encaro essas provas, a dificuldade, as dores, né? Já passei por muitas. No meu primeiro UTMB 100 km, eu tive dores de barriga durante a madrugada inteira e foi muito complicado, mas não desisti. Mesmo ali sofrendo com tudo que estava acontecendo, eu pensei comigo mesmo que aquilo ia passar, que aquilo ia mudar, e mudou. Quando melhorei, eu consegui voltar e terminar bem. Então, as dores, a vida ensina, entendeu? Não somente a ultra. Então, quando eu entro para ultra, eu vou para sofrer com ali o que a prova exige, mas eu tenho essa mentalidade que isso faz parte, sabe? Então eu não tenho medo, eu tenho essa confiança de ir até o final. Eu posso estar em sétimo, posso estar em 15º, posso estar em primeiro, mas eu estou ali, assim como os outros, né, vencendo um desafio que uma pequena parte da população faz. Isso para mim já é uma grande vitória. Muito bom. Você sabe que bate um desespero aqui às vezes no apresentador, que você acredita que a gente já está 56 minutos conversando, não? Caramba! Nossa Senhora! Eu queria te contar assim também. Pode falar? Claro, falar? Por favor. Por exemplo, das pessoas que eu tenho do meu lado, pessoas que me ajudam muito com ali um máximo de esforço assim para me ajudar na prova, para me levar para a prova. Então, por exemplo, eu tenho a Aurora Produtos Naturais, que é uma lojinha em Brasópolis, que vende ali mix de castanhas, vende, sabe, essas coisas em granel. Então, eles têm me ajudado muito. Eu visto o uniforme deles com o maior prazer em todas as provas, em todos os pódios que eu conseguir alcançar. Então, assim, é legal você abrir esse espaço e é legal eu falar sobre pessoas assim, tantos outros patrocinadores, né? Nem que seja com uma coisa mínima ali, já estão me fortalecendo muito. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Pode falar, porque a gente sabe o quanto é importante ter essas parcerias, né? Uhum. A gente sabe que o investimento é alto, uma inscrição, o valor Sim. não é baixo, hospedagem, gasolina, comida. Então, quando aparecem parceiros como a Aurora, né, como São Cristóvão, Sim, sim. É importante a gente frisar, e quem está ouvindo, né, a gente tem que fortalecer esses parceiros, as comunidades, né? Eu acho que isso é importante. Você está vendo aqui hoje na mesa aqui, Super Café, sim, do Desinchar, né? Isso. Eu recebi ali os produtos, é um produto que tem que me ajudar, e eu sempre falo, eu quis fazer a propaganda, ninguém me pediu para fazer propaganda nenhuma, mas eu estou no processo aí de volta às corridas. Eu já eliminei 8 quilos. Olha que legal, né, legal. com os produtos. Então, eu falo que eu tenho muito respeito da comunidade. Eu não vou trazer aqui algo que eu não acredite, algo que eu não confie e enganar as pessoas. Com certeza. Então, é algo que tem funcionado comigo. Tenho tomado chá, tenho tomado super café, Show. tenho tomado aqui o Moro Beta, que é cafeína, que é betalanina, taurina,
percolinato de cromo, né? O extrato da laranja. Então, é que você não sabe o que é isso, mas gordinho sofre com a balança. E aí a gente exagera no pão de queijo, no bolo, nas outras coisas. E aí, ó, tem bastante pão de queijo hoje pra vocês aí. Aí pô. depois a gente vem com os produtos para dar uma amenizada e Sim, gastar sim. mais. Mas pode agradecer mais. Quem é o seu treinador? Você não falou? O treinador meu é o Paulinho, né? Tem o Everton, que é praticamente um irmão para mim, que me ajuda muito também. A ForLab, a MEP, né? De modo geral. Tem patrocinadores a Café Atelier, que é uma marca de café especial. Granolas Integrais da Serra. Tem estúdio de Pilates, o estúdio da Isabel Santiago, estúdio de funcional, que é a Forfit em Itajubá. Nossa, tantas pessoas, a Andréa Tiengo, minha nutricionista. E... Não vai esquecer, Não pelo vou amor de Deus, não esquecer. esquece ninguém, não, que você vai arrumar problema depois, meu. Não, mas lembra aí. tem muita gente me ajudando, e família, amigos, namorada, todo mundo. A gente está acreditando nesse processo. E eu tenho 32 anos, Zulu, e eu quero, assim, algo a longo prazo, sabe? Eu não me vejo sendo o melhor atleta daqui a 1 ano, 2 anos. Eu quero batalhar muito, treinar muito para dentro aí de 8 a 10 anos estar no meu auge. Eu vejo o Celinho é meu ídolo na corrida de montanha. Olha o que ele está fazendo hoje. Então, para mim é impressionante e eu espero chegar lá na idade dele. Eu conheço o Celinho há 12 anos e 12 anos é esse Celinho aí, Nossa performando. Senhora. E eu brinco que quando eu fazia as provas eu só olhava o resultado e tinha um tal de Célio Augusto Rosa. E eu falava, quem que é esse cara? Ele ganha todas as provas. É esse aí, esse Celinho aí. Uma máquina. Uma máquina, né? Uma grande referência, bicampeão brasileiro de montanha. Né? Então, um jovem garoto. E acho que o limite dele ainda não foi testado. Depois dessa prova do corpo seco aí, eu acredito que ele vai surpreender ainda mais, viu? Cara fora de série, né? Fora de série e coração também, sabe? Pessoa muito humilde, te trata muito bem, tanto durante uma prova quanto ali numa arena da vida. Então, assim, para mim é uma referência, né, que eu tento seguir os passos, assim. É claro que ele tem um currículo enorme, gigantesco, mas eu tento seguir o exemplo para treinar muito que nem ele, para não ter desculpa, sabe? Que é um atleta muito simples, não tem nada de desculpa, e ele vai lá e faz. Verdade. Eu tô com o coração partido, que esse final de semana, dia 28 e 29 de junho, é o treino dos amigos do Celinho, em São Bento do Sapucaí. Vou estar trabalhando, não vou estar presente, mas ainda dá tempo, quem quiser, faz a inscrição, vai lá, dá essa força pro Celinho, ele merece. Agora, sábado e domingo, 28 e 29 de junho, esse final de semana agora, a gente está gravando aqui quinta-feira, depois de amanhã, sexta, sábado e domingo tem lá atividade, né? Quem tiver a oportunidade, um cara sensacional, tem um podcast dele aqui Na Montanha, gravamos lá em São Bento, foi sensacional. Eu, no meu próximo é em Itajubá. Aí, ó. Eu vou até Itajubá. Vai até o observatório do Pico dos Dias, fazer um podcast lá de cima. Muito bom, muito bom. Jorge, eu sinto muito, a hora voou. Opa. Passamos de 1 horinha aqui de conversa muito agradável. Para finalizar, qual que é o grande sonho do Jorge em relação à vida ou à corrida? Fica à vontade. Meu sonho na corrida é competir os 100 milhas de Chamonix um dia. Pode demorar 10 anos, mas eu vou. E meu sonho pessoal é ser uma pessoa que é exemplo para meus amigos, minha família, meus futuros filhos. Eu quero ser uma pessoa do bem, continuar sendo uma pessoa do bem, que é espelho para muitos, entendeu? Então, para mim, não é ser o mais rico, ser o mais famoso. Eu quero ser uma pessoa do bem e continuar sendo assim. Muito bom. Agradecer a sua presença aqui no podcast Na Montanha. Esse presente é para você levar para Itajubá. Tira aí, dá uma olhada. Eu acho que vai te lembrar alguma coisa. Que legal. Seu presente para Itajubá, tomar um café. Olha, aí sim mostra aqui na câmera. Aqui, ó. Na Montanha. E o outro lado, eu acho que tem um campeão do 64 aí, né? Boa. Muito obrigado, Zulu. Obrigado pela sua presença. Volte sempre. Aqui o espaço é nosso, tá? Sim.
Quando quiser voltar, bater um papo, marca, vem com tempo, fica lá em casa. Perfeito, né? perfeito. A gente Eu vou conversa. preparar uma comida vegana. Não, beleza. Não, Tá bom. não vou colocar nenhum derivados no meio. Sim, né? sim. Pico do Jaraguá. Pico do fazer Jaraguá. lá um treinão. Não é montanha igual você está acostumado lá em Itajubá e Brasópolis, mas é a nossa montanha aqui. É a nossa montanha. Muito obrigado. Obrigado você. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Rodrigo. Valeu! Show. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com